Olá, aluno, olá, aluna, sou a professora Estela e voltamos com mais uma aula de redação. Hoje vamos dar continuidade ao assunto tipos de texto, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a narrativa, ok? Então vamos lá. Gênero literário é definido de acordo com a estrutura, o estilo e a recepção junto ao público leitor ouvinte. Se divide em três grandes grupos: dramático, épico e lírico, tá? Então, pessoal, falando aí dessa divisão, tá? O termo gênero ele é utilizado nas diferentes formas de arte para denominar um conjunto de obras que apresentam características semelhantes de forma e de conteúdo. Então, como que isso foi dividido, né? Essa é uma divisão tradicional, tá? Que foi dividido em três gêneros literários: o lírico, o dramático e o épico. O lírico está mais voltado àquela narrativa poética, sentimental. O dramático, mais voltada para o teatro, né? E o épico, que a gente vai trabalhar aqui hoje, está mais voltado para as narrativas, certo, pessoal? Originou na Grécia clássica com Aristóteles, ele que fez essas divisões, né, clássicas do gênero literário narrativo, quando a poesia era uma forma predominante de literatura. Tipos de narrativa. O tipo narrativo está presente em vários gêneros textuais, como a gente já falou anteriormente, tá bom? Seja aqueles baseados em acontecimentos reais, como notícias de jornal, narração de um evento esportivo, relato cotidiano, como sobre como ocorreu um fato, a biografia e etc. Em gênero literário, ou seja, acontecimentos imaginários, temos os contos maravilhosos, a fábula, a lenda, romances, a narrativa de aventura, de ficção científica, novela, etc. De modo geral, as narrativas classificam-se em dois grandes grupos: narrativas não ficcionais, que são as que narram fatos acontecidos no mundo real, né? E as narrativas ficcionais, as que narram fatos de um mundo imaginário, ok? Elementos da narrativa. Toda narrativa se estrutura sobre 5 elementos, sem os quais ela não existe. Sem os fatos, não há uma história, ou seja, eu preciso de fatos, de algo para contar para eu criar uma história, certo? E quem vive os fatos são os personagens, ou seja, eu tenho o fato. Neste fato, eu tenho personagens envolvidos para ter uma história, certo? Num determinado tempo e lugar, ou seja, elementos básicos da narrativa. Eu preciso do fato para eu formar uma história, eu preciso de personagens, eu preciso do tempo e de lugar. A gente falou aí 4 elementos, falta mais um, então vamos dar uma olhada. Mas para uma narrativa é necessário a presença do narrador, pois é ele fundamentalmente que caracteriza a narrativa, certo, pessoal? Ou seja, eu posso ter todos esses elementos, mas se eu não tiver o narrador, tá faltando um elemento aí, porque o elemento básico da narrativa é o narrador, certo? Os fatos, os personagens, o tempo e o espaço existem, certo? Então vamos lá. Temos aí alguns elementos, né? Agora a gente vai desmembrar aí esses elementos da narrativa. Então a gente tem o enredo, certo? Que diz respeito ao que aconteceu, aos fatos, à história. Ou seja, os fatos, a história, a gente pode chamar de enredo. Então a gente tem os personagens, quem viveu os fatos, o tempo, que é quando isso aconteceu, o espaço onde isso aconteceu, e o narrador, que é o elemento organizador dos demais componentes. É ele que elabora os enunciados da
narrativa, que intermedia narração, autor, história, leitor. Compreendeu? Então vamos agora falar um pouquinho mais sobre o enredo. Então vamos lá. O enredo é o conjunto de fatos de uma história. É conhecido por muitos nomes: intriga, ação, trama, história. E o termo mais largamente difundido é enredo. Duas são as questões fundamentais a se observar do enredo: a sua estrutura, vale dizer as partes que compõem, e a sua natureza ficcional. Então vamos aqui falar das partes do enredo para a gente entender o que é exatamente o enredo de uma história, certo? O enredo de uma narrativa, né? Que o enredo praticamente é a história. Para se entender a organização dos fatos no enredo, basta perceber que toda história tem começo, meio e fim, certo, pessoal? Isso aí a gente sabe, né? Tudo tem um início e desenrola aí várias coisas que vai para o meio e depois a gente finaliza essa história. É preciso compreender o elemento estruturador, o conflito. Tomemos como exemplo as histórias infantis, conhecidas por todos. Imaginemos Chapeuzinho Vermelho sem o lobo mau, o Patinho Feio sem a feiura, a Cinderela sem a meia-noite. Teremos uma história sem graça, porque faltaria a elas o que lhes dá vida e movimento, o conflito. Seja entre dois personagens, seja entre o personagem e o ambiente. O conflito possibilita ao leitor ouvinte criar expectativa frente aos fatos do enredo. Vamos à definição, mas só um minuto, vamos lá. A parte, essencial aqui do enredo, como a gente viu, é o conflito. Já temos aí outras partes, mas a parte essencial é o conflito, ou seja, o que é o conflito, como já foi aí falado no texto, né? É aquele momento, é aquele fato contraditório à situação. Por exemplo, como a gente citou, o que seria da Chapeuzinho Vermelho sem o lobo mau? Ela simplesmente sairia da casa dela, passaria pela floresta, chegaria na casa da vovozinha e história sem graça, né? Então, qual é o conflito da situação? O lobo mau, ou seja, é aquele evento que ao mesmo tempo não é esperado e é esperado, né? Ou seja, é aquele momento que chama a sua atenção. O que vai acontecer agora? Que gera aquela expectativa, né? Para os próximos fatos. Vamos aqui continuar. O conflito é qualquer componente da história. Pode ser personagens, fatos, ambientes, ideias, emoções que se opõem a outro, criando uma tensão que organiza os fatos da história e prende a atenção do leitor, né? Isso daí eu já expliquei para vocês. Em termos de estrutura, o conflito ele determina as partes do enredo, ou seja, nós temos aí o conflito como o ponto principal do enredo e esse conflito ele se desdobra em algumas outras partes. Então vamos ver. Estrutura composicional, apresentação ou situação inicial. O conflito, o clímax e o desfecho, ou seja, te apresentei aí 4 elementos, tá, da estrutura composicional do conflito. Lembra lá, a gente está aqui tratando sobre as partes do conflito. O conflito é o que? É aquela parte do enredo, certo, pessoal? Então vamos lá. Temos a exposição ou a introdução ou a apresentação dos fatos ou situação inicial, tá bom? Eu vou trabalhar aqui com o termo exposição, ok? Coincide geralmente com o começo da história.
no qual são apresentados os fatos iniciais, os personagens, às vezes, o tempo e o espaço. Enfim, é a parte na qual se situa o leitor diante da história que ele irá ler. Ou seja, aquela parte inicial de apresentação da história, dos fatos. Era uma vez uma menina que morava numa casinha humilde com a sua mãe. E ela tinha uma avó que morava no coração da floresta e às vezes ela ia visitá-la, né? Mais ou menos aqui a história da Chapeuzinho Vermelho, enfim, né, pessoal? Então vamos dar prosseguimento. 2. Nós temos a complicação ou o conflito, tá bom? Que é o desenvolvimento, desenrolar da história. É a parte do enredo na qual se desenvolve o conflito ou os conflitos. Na verdade, pode haver mais de um conflito na narrativa, tá bom, pessoal? Então, vamos aí observar os fatos, né? Aí eu te contei lá a historinha da menina que morava numa casa simples com a mãe dela e a avó dela morava no coração da floresta. Aí o desenvolvimento é que um belo dia, né, ela foi passear na floresta e aí ela foi, a mãe falou que ela não podia passar por lá, porém ela, por ser o caminho mais curto, ela resolveu passar por lá, né, achando que estava tudo tranquilo, e aí ela percebe que no meio do caminho ela está pressentindo ali olhos vigiando ela sente uma apreensão. Então a gente tem aí, né, o conflito, né, a apresentação do conflito que já está ali revelando algumas partes mais vamos colocar assim, mais de suspense, que gera aquela expectativa do leitor. O que vai acontecer nos próximos capítulos? 3. Temos o clímax, que é o momento culminante da história. Isto quer dizer que é o momento de maior tensão no qual o conflito chega a seu ponto máximo. O clímax é o ponto de referência para as outras partes do enredo que existem em função. Eu te contei aqui a parte de tensão, né, de suspense aqui da leitura ou do filme, né, que pode ser também, mas que a gente está trabalhando a questão da leitura. E aí, o que é o clímax? É quando ela entra na casa da vovó e o lobo mau tá lá dentro, deitado na cama, e aí ela percebe que na verdade não é a avó, é o lobo mau, né, pessoal? Então, aí é a ideia do clímax, que é o ponto mais alto, né, desse nível de tensão. É quando realmente as expectativas estouram a audiência. Vamos pensar assim. O desfecho é desenlace ou conclusão do assunto, né? É a solução dos conflitos, boa ou má, né? Porque assim, a gente tem aí algumas literaturas, vou até sugerir que vocês pesquisem na internet sobre as versões de Chapeuzinho Vermelho, né? A gente tem aí algumas versões de Charles Perrault e a gente também tem uma versão dos Irmãos Grimm. Cada uma termina com uma versão diferente, né? Então, dá uma olhada lá para você ver sobre isso. Ou seja, né, a conclusão ela pode ser boa ou pode ser uma conclusão ruim, configurando-se num final feliz ou não, como a gente já falou aqui. Há muitos tipos de desfecho, surpreendente, feliz, trágico, cômico, enfim, né? Há vários tipos de desfecho para essa história. Vejamos no exemplo a seguir como identificar as partes do enredo. Trata-se de uma pequena narrativa, um caso, né, que pertence a um livro de Stanislaw Ponte Preta. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar aqui no ponto 4, né? Porque eu comentei o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e não comentei o ponto 4. Aqui o desfecho dessa história aqui que eu tô narrando para vocês, estou parafraseando para vocês, né? Que seria uma história da Chapéu Vermelho.
seria o desfecho da história, seria aquele ponto que o caçador entra, salva a Chapeuzinho Vermelho. Em algumas versões salva a vovó, em outras versões nem a Chapéu nem a vovó são salvas, tá? Então seria esse ponto, e vamos colocar aí a versão de Walt Disney, a versão mais açucarada, né, do Chapeuzinho Vermelho. É aquele ponto que o lobo mau, ele entra, salva a menina, né, a Chapeuzinho Vermelho, salva a vovó, e aí esse lobo também, ele, né, acaba tendo um fim, né? E aí toda a situação volta à normalidade. Esse é o desfecho da história. Então vamos dar aqui o prosseguimento. Como a gente já leu aqui, vamos dar uma lida aqui num fato, né, do livro de Stanislau Ponte Preta. Então vamos ver aqui. Pedro para Pedro. Não sei se você observou aí, esse para é verbo, mas é uma literatura já antiga. Então, como você viu lá na aula de português, né, aquela parte da acentuação gráfica, existiam palavras lá paroxítonas que recebiam acento para diferenciar essas palavras paroxítonas de outro. E um dos exemplos que foi dado lá é justamente a palavra para. O para. Verbo, ele recebia acento para se diferenciar do para preposição, tá? Então aí você tá vendo, por ser um texto antigo, grafado de forma antiga, você tá vendo aí um exemplo do verbo para acentuado. Mas vamos lá, né? Com a novo acordo ortográfico, para não recebe mais acento, como você viu lá na aula de português. Então vamos aqui. A exposição do fato aqui. Um grupo de gozadores de Aracaju fundava uma associação chamada Clube Sergipano de Penetras, especializado em penetrar em festas sem ser convidados, né? Esse povo não tem nada o que fazer, mas enfim. Complicação. O clube estreou auspiciosamente comparecendo ao casamento da filha do governador Lorival Batista, viu? São bem ousados. Para comer doce e aceitar croquete oferecidos em bandeja. O clímax aí desse fato. O presidente do clube universitário, Vadson Oliveira, ainda aproveitou a presença do vice-presidente Pedro Aleixo nas bodas e pediu a palavra. Olha que audaciosa essa pessoa, saudando-o copiosamente. Tá? Aí tá separado, pessoal, mas aí é um erro de digitação, tá bom? Isso daí é juntinho, copiosamente, a chamá-lo a cada instante do benemérito do país, grande figura política, ínclito, patriota, etc, etc, etc. Desfecho. Dizem que Pedro Aleixo acreditou. Temos aí uma leitura de FEBEAPA, Rio de Janeiro, Sabiá, 1967, no caso, verso 2, página 71. Aí você tem aí a data que é bem antiga, né, 1967, por isso que aquele para lá está acentuado. Então aí nesse trecho a gente viu, né, os 4 elementos aí que compõem o conflito ou o enredo, né, pessoal? Então vamos lá. Releia o texto e perceba nele o tom de piada. Neste sentido, o final é surpreendente e engraçado. Vejamos então cada parte do enredo. A exposição é a apresentação do fato inicial, que é a criação do Clube Sergipano dos Penetras, né? A complicação é as complicações ou o desenvolvimento do fato inicial. É a festa de casamento no qual o clube estreia, ou seja, a primeira vez que eles vão penetrar numa festa, né, vão entrar de penetras, é aí nessa festa de casamento. O clímax é o ponto culminante da história que coincide
com o ápice da festa, que é o discurso louvatório do presidente do clube, a cara de pau, né, do Vadson, de lá falar como se ele fosse um convidado, né, exímio, né, sem noção essa pessoa. E o desfecho, pessoal, é como termina a história. Nesse caso, há um final irônico, tá? Porque o clube de penetras tem uma boa recepção, ao contrário do que se pudesse esperar. Ou seja, eles poderiam ser pegos, ser descobertos, que não estavam, que não eram convidados oficiais, né? Mas eles não foram descobertos. E, na verdade, você vê que o presidente do clube ainda fica ali fazendo, né, oratórios ali, faz um discurso e no final você vê lá da história que ainda acreditam na história dele. Muito cara de pau essa pessoa, né? Então a gente viu aí, né, analisou aí esse trechinho pra gente começar a distinguir, né, o que são as partes. Classificação dos personagens. Quanto ao papel desempenhado no enredo, nós temos aí os protagonistas, que é o personagem principal, tá, pessoal? Ou os personagens principais, né? Que existem narrativas que a gente tem aí mais de um personagem principal, tá? B, nós temos antagonista, que é aquele personagem que se opõe ao protagonista, seja por uma ação que atrapalha, seja por suas características diametralmente opostas às do protagonista. Enfim, seria o vilão da história, né? Em teoria, seria o vilão. Temos também, gente, em C, os personagens secundários, que são aqueles personagens menos importantes, né, que aparecem na história. Isto é, que tem uma participação menor ou menos frequência no enredo. Podem desempenhar papel de ajudante do protagonista ou do antagonista, de confidente, enfim, né, de figurante. Ou seja, vamos aqui colocar a classificação dos personagens nessa historinha da Chapeuzinho Vermelho aqui que eu parafraseei para vocês, né? O personagem principal na história da Chapeuzinho Vermelho seria a própria Chapeuzinho Vermelho, seria a menina. O antagonista seria o lobo mau, ou seja, é aquele personagem que tenta, enfim, né, frustrar os planos dela. Na verdade, ele não quer frustrar os planos delas, ele quer se alimentar dela, né? Ele tá com fome, enfim, né, é um doidão e tá querendo devorar a garota. E os personagens secundários aqui, nessa história, seria, por exemplo, a mãe da Chapeuzinho Vermelho, seria a vovó, seria o lenhador e qualquer outro personagem que aparece aí na história, tá bom, pessoal? Resumindo, tudo que a gente viu até agora. O gênero literário é um conjunto de elementos de acordo com o estilo de escrita e estrutura textual. Como a gente já falou lá, o gênero narrativo ele é dividido em 3 grupos, né? Então, por isso que depende do elemento da escrita, da estilística do texto, da estrutura textual, do ouvinte, do leitor, né? Da plateia que vai receber aquilo ali, né? Pode ser tanto dramático, épico e lírico. Aqui a gente está estudando essa divisão épica, ok, pessoal? A narrativa é uma estrutura que apresenta elementos como narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. O enredo é o conjunto de fatos de uma história que apresenta elementos como a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Os personagens, eles podem ser classificados em protagonista, antagonistas e personagens secundários. Pessoal, só uma observação aí, tá? Como a gente não está fazendo acompanhamento no livro didático, vai ser emitida uma apostila, tá bom, gente? Com tudo que a gente aprendeu aqui, com essa leitura da videoaula, tá? Vai estar juntinho lá com a sua atividade, tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha compreendido. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.